Vamos lá, primeiro vídeo do canal, hoje, sobre o desempenho dos candidatos ao governo da Bahia no debate da Band que ocorreu nos Dias dos Pais. Os candidatos foram a ACM Neto do União Brasil, Jerônimo Rodrigues do PT e o Mansur do PSOL. A ideia aqui é fazer comentários do desempenho de cada um desses candidatos, tá? E a gente chegar em uma conclusão no final do que foi esse primeiro debate. E vamos lá. Vamos começar falando do candidato Mansur do PSOL. Uma participação assim pífia no debate. Eles do PSOL aqui de uma forma geral, tanto se diziam a esquerda raiz da Bahia, que criticam tanto Jerônimo Rodrigues, no debate passou a mão na cabeça dele. Na hora dos confrontos, você via ali perguntas de amiguinho, parecia que foi um negócio combinado, sabe? Ah, quais as suas propostas sobre tal assunto? E sobre o meio ambiente, como é que a gente vai fazer? Ficou muito na cara que foi algo combinado. A gente não sabe se realmente foi, mas foi a impressão que passou. E em termos de proposta, quase nada. Quais foram as propostas que ele falou, assim, de uma forma geral? Sobre o tema de mulheres, delegação em 24 horas, que a CM disse antes dele, né? Quem sabe ele não copiou. Sobre segurança pública, aí ele vai falar o quê? Vamos aumentar o salário dos policiais, vamos investir em inteligência, vamos botar câmera corporal aqui, né? A gente sabe muito bem como é que funciona isso na prática. Agora, o que estranha é que o pessoal tem uma postura combativa em relação à polícia militar, às operações que a polícia militar realiza aqui na Bahia. E aí, quando ele é questionado por uma das jornalistas sobre esse assunto, cadê essa postura de criticar os combates, de criticar o combate direto ao crime? Não foi o que eles falaram, não foi o que foi dito pelo Mansur. E, para fechar minha análise sobre ele, é o cara que ficou a maior parte do tempo do discurso falando Bolsonaro isso, genocida, pandemia, genocida lá ele, né? Ele ficou inventando apelido lá na hora. Aí falou de Bruno Reis, quis falar também de Antônio Carlos Magalhães, o avô. Ou seja, todos os argumentos deles foi pautado nessas três figuras, né? Bolsonaro, a CM avô, no caso, né? E a prefeitura de Salvador, Bruno Reis. Então, o cara, quando não tem argumento, ele se refere a isso. Então, se essa realmente é a esquerda raiz de Salvador, eu dou graças a Deus, porque a esquerda é muito ruim. Muito ruim da esquerda que eu vejo por aí, sabe? O Mansur totalmente perdido, despreparado, acabava o tempo e não tinha finalizado a fala dele. Então, que esquerda raiz, hein? Que esquerda raiz é essa? Agora sobre Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues ficou claro e nítido que ele vive em outro mundo. E isso ficou muito claro. Porque tudo que ele trazia, tudo que ele falava, dava a entender que ele fez o papel dele. Inclusive, não me lembro exatamente qual bloco foi, ele começou uma das falas dizendo: ainda bem que você falou desse tema, acho que foi sobre segurança pública. Que tema, inclusive. Pois eu faço meu trabalho como governador. Agora, é complicado o cara dizer isso e você pegar os dados e comparar. Obviamente, ele falou de algumas ações que ele fez, né? Aí ele falou de secretarias, de algumas obras no interior, de hospital que eles fizeram. Isso aí a gente não vai desvalidar. O que aconteceu, o que eles fizeram e o que Jerônimo falou e aconteceu, ok, massa, mérito deles. Mas vamos pegar o macro da situação, vamos pegar a realidade mesmo e não obras isoladas? Porque não adianta você ter obra e ela ser uma obra apenas para ter e não para funcionar, você entende o que eu estou falando? Aí beleza. Assuntos que foram trazidos a Jerônimo Rodrigues, em termos de propostas. Novamente, que nem o Rodrigo Mansur, poucas propostas novas. A única coisa que eu consegui identificar ali de diferente foi o quê? A criação de unidade de preservação ambiental na Serra da Chapadinha, válido, ok, né? É um meio ambiente importante. E sobre o tema das mulheres, ele disse que ia tratar de ampliar centros de defesa da mulher nos municípios, no interior, juntamente com as secretarias municipais, e tornar elas 24 horas e trabalhar na educação de base, né, nas escolas. Sobre a segurança pública, Jerônimo também falou algumas atrocidades, né? Como, por exemplo, que ele
tem feito o trabalho dele. E qual é o trabalho dele na visão no mundo da Gerolândia? É aumentar o orçamento. Aumentou o orçamento, aí você resolveu o problema da segurança pública. Pega a viatura nova, equipamento novo, bota a câmera corporal, aí você realmente resolve o problema, né? Se fosse assim, qualquer estado que tem orçamento grande e dinheiro bom vai resolver a situação. E não é assim que funciona. Você precisa de um governador ali presente, vendo o que, é que cada região precisa, a demanda específica de cada região em termos de segurança, de inteligência, de valorizar os policiais. Isso não acontece na Bahia hoje. Jerônimo o tempo inteiro ficou jogando a responsabilidade das ações dele para terceiros. Falou que isso é responsabilidade dos municípios, responsabilidade nacional, responsabilidade internacional. A todo momento ele fugia das perguntas, dizendo que não era responsabilidade dele, jogando para outras competências, né? Mas que no fundo era dele. E aí teve hora que já não tinha mais o que falar, ficou encurralado ali por ACM. A ACM, sabe o que a ACM perguntou, galera? A ACM perguntou um negócio muito simples de responder. Tinha uma estrada que teve um buraco. Lula chegou aqui com Jerônimo disse que tampou o buraco. No mesmo dia apareceu fotos que o buraco não estava tampado. A ACM Neto questionou isso. E aí Jerônimo começou. Porque você, ACM, é um mentiroso, é do seu caráter isso. Aí começou a falar do Bolsonaro, de Michel Temer, falando que durante o governo deles dois a Bahia foi horrível, que foi com Lula que a Bahia começou a prosperar. E eu te pergunto, quem era o governador do estado durante o Bolsonaro e Temer? Era o PT? Era, né? Seu amiguinho aí, Rui Costa. Ou seja, jogando a responsabilidade que é dele para os outros. Em resumo, como foi o desempenho de Jerônimo Rodrigues? Trouxe algumas obras feitas pelo governo dele? Viajou ali na Lua, na Gerolândia? Não trouxe quase proposta nenhuma de novidade? E tudo que era questionado a ele transferia a responsabilidade para terceiros, para o município, para a União ou para o internacional, né, o sistema internacional. Esse foi o desempenho de Jerônimo. Agora sobre a Semineto do União Brasil. Dos três, disparado ali, o que estava mais preparado e confiante para o debate. Todas as falas finalizadas no tempo certo. Jerônimo também se enrolou, inclusive, esqueci de falar isso. Seguro, confiante, com dados, fazia perguntas pertinentes, todas propostas bem aplicáveis, posso dizer assim, para a realidade da Bahia. Né? Vou dizer algumas, porque eu tive que anotar porque foram várias, né, as propostas deles. Programa Volta por Cima em apoio à defesa das mulheres. Programa Pix Saúde, para ajudar aquelas famílias que não conseguem vaga nos hospitais públicos. Governadoria da Segurança, você integrar ali com chefes das polícias militares da Bahia, para ter uma atuação ali mais presente, mais firme no combate à criminalidade. Trouxe ali a ideia de ampliar o Conserve para mais clínicas. Diz que não vai privatizar o Conserve, tá? Apesar de eu achar que é um caminho a ser cogitado, eu não vou dizer aqui que é o caminho correto, porque ainda não estudei sobre o assunto, mas eu acho que é uma análise a ser feita, né, por assim. Mas também é uma boa ideia ampliar. Então, dos três é o mais preparado para assumir a Bahia, demonstrou mais conhecimento, demonstrou segurança. E assim, galera, nós estamos pensando aqui em tirar a Bahia do PT, tirar a esquerda do PT. O único candidato que nós temos hoje é Semineto, o cara que teve aprovação como prefeito nos dois mandatos. Salvador aprovou. Ele é um excelente gestor, a gente sabe disso, a gente sabe que ele tem condições de conduzir a Bahia ao desenvolvimento. Então, assim, eu entendo que, falando de política nacional, possa ser que algumas pessoas talvez fiquem um pouco decepcionadas em relação ao posicionamento dele à presidência do Brasil, né? Porque, de fato, ele fica em cima do muro, né? Por mais que ele apoie Caiado, no segundo turno a gente não sabe quem ele vai apoiar. Mas isso não muda o fato de que a Bahia precisa dele e que ele é o mais preparado para isso. Ponto, acabou. Vamos nos unir. Vamos ter em mente que estamos em mãos de um bom gestor.
que teve um bom mandato aqui em Salvador. Seu sucessor, Bruno Reis, está tendo também um bom mandato. A avaliação está muito boa dele. Dos dois, no caso, né? Tanto de ACM, quando foi prefeito, e Bruno Reis, agora, nesses 2 mandatos. Então vamos nos unir e vamos trazer essa melhoria para a Bahia. Não foi uma análise científica, foi uma análise totalmente com minhas opiniões aqui pessoais. E se você esperou até agora, meu muito obrigado. Deixa o like aí, compartilhe, né? Esse kit aí de YouTube. E é isso. Vamos pro próximo vídeo.